Amém. Aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia aí. Boa noite, né? A paz do Senhor. Não tinha cumprimentado vocês ainda. Boa noite. Abra sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 21. Mateus 7. A partir do versículo 21. A palavra de Deus diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirava da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Podem se assentar, por favor. Amém. Glórias a Deus por estarmos aqui em mais essa noite. Desde o sábado passado, de maneira especial, começando um outro desdobramento do nosso tema. Nós estamos trabalhando nesse ano sobre o tema Odres Novos. E dentro desse tema Odres Novos, nós estivemos trabalhando em 3 desdobramentos diferentes, né? O primeiro deles foi no primeiro trimestre, falando sobre isso, sobre o que é ser um odre novo, qual é a proposta de Jesus quando falou sobre isso, o que ele tinha em mente quando ele falou sobre isso, e o que isso tem a ver conosco. E eu sei que o Tiago já falou sobre isso na semana passada, né? Inclusive dando essa pincelada em tudo. Eu não vou falar sobre as palavras, sobre os temas que a gente esteve tratando, mas num segundo momento, né? Um segundo desdobramento aí que a gente trabalhou foi sobre princípios e valores que precisam ser ressignificados. Então, entendendo que Deus está renovando os odres que nós somos, então nós também estivemos olhando para alguns princípios, alguns valores da nossa fé cristã, para que Deus também pudesse fazer o quê? Renová-los. Obrigada. Para que Deus também pudesse renovar o nosso entendimento a respeito deles, desses princípios, para que Deus pudesse nos renovar a respeito dessas coisas. E a gente esteve falando aí por 3 meses, nesses 3 meses foram bem especiais, inclusive quase 4, na verdade, né? Muitos visitantes ilustres estiveram aqui pregando para nós, né? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu falei que quando a gente voltasse a pregar era para vocês estarem aqui, né? Serem legais conosco, dar essa moral, né? Virem ouvir a gente. Então, para que a gente continue caminhando. E desde a semana passada, nossa proposta para esse último trimestre do ano, né? Quase um quadrimestre, trabalhar sobre o propósito para o qual nós estamos sendo renovados por Deus. Renovados para um propósito é o desdobramento daquilo que nós vamos tratar. E nós vamos falar sobre diversos assuntos dentro, né,
desse desdobramento. E eu quero hoje, na verdade, quase que numa continuidade daquilo que o Tiago falou na semana passada. Eu não pude estar aqui, né? O Tiago teve a alegria na semana passada de receber o sogro e a sogra dele, gente. Olha, pensa na alegria do rapaz, né? Eu tenho certeza que ele falou isso para vocês, né? Que ele estava bem feliz, né? Então, muitas testemunhas, aleluia, e o vídeo, né? A gente tem aí depois, né? E por conta de estar lá atendendo, né? Os velhinhos lá, eu não pude vir. Mas eu gostaria de falar, sei daquilo que ele falou, nós estivemos conversando sobre isso. E eu gostaria de fazer, na verdade, talvez uma continuidade daquilo que foi falado na semana passada, nos trazendo para aprender algumas lições mais especificamente sobre esse texto. Ele é um texto que eu acredito que boa parte de nós conheça, já tenha lido, né? A parábola dos 2 fundamentos é muito famosa, né? Tem gente que nem crente é e fala sobre isso, né? Sobre construir na areia, construir na rocha. Nós temos um pessoal chique aqui, engenheiro, né? Formados em formação, aleluia, né? Tem mais uma galera aí que entende construção civil, enfim, tudo mais. E com certeza poderia falar melhor sobre isso aqui. Mas eu acredito que o que nós precisamos entender a respeito desse alicerce, Deus vai falar conosco mesmo sem essa formação, amém? E eu tenho certeza que Ele vai nos chamar hoje aqui. É isso que eu entendo que Deus vai fazer. Nos chamar para um outro nível no relacionamento com Ele, amém? Não tem nenhuma condição, não tem nenhuma maneira de, enquanto nós estivermos nessa vida aqui, nessa terra, de nós esgotarmos o que podemos aprender ou esgotarmos os níveis de caminhada com Deus. É impossível, é impossível. Só quando nós estivermos lá com o Senhor, de corpo glorificado, mente glorificada, né? Aleluias. Então, a Bíblia diz que aí nós vamos conhecer a Ele da mesma maneira como nós somos conhecidos, não mais em partes, mas plenamente. Então, e ainda assim, por toda a eternidade nós vamos estar com Ele e vai ser impossível esgotá-lo. É difícil de caber até na nossa mente, né? A gente entende isso pela fé, tamanha a grandeza de Deus. Então, não tem nenhum de nós aqui, quando eu falo nenhum de nós, eu também me incluo, não tem nenhum de nós que possa dizer de si, já cheguei lá, terminei, né? Tá ótimo. Tinha um amigo, pastor, antes dele ser pastor até, né? A gente tudo jovem lá no grupo e tal, e ele gostava de brincar assim, que tinha um pessoal que tinha uma autoestima espiritual muito grande, né? O pessoal já não lia mais a Bíblia, que não precisava mais, né? Não, orar é coisa para fraco, né? Não precisava mais, não estava mais nesse nível. Estava num nível mais elevado, já dizendo a Deus o que fazer, entendeu? E tal. E é claro que isso era brincadeira, né? Então, não tem nenhum de nós que vai chegar nesse nível, nem aqui, nem na eternidade, na verdade. Mas há uma intenção de Deus em que a gente caminhe crescendo nele. Amém? E há algumas maneiras pelas quais isso acontece. Há algumas maneiras pelas quais Deus promove crescimento para nós, nos desafiando às vezes, né? Nos confrontando em algumas outras situações, nos colocando mais saias justas, né? De vez em quando. Hoje eu vinha conversando com o Tiago sobre isso. E Ele nos ensina meios pelos quais esse crescimento também vai poder acontecer, esse amadurecimento vai poder acontecer nas nossas vidas. E hoje eu quero falar de talvez um dos principais meios pelos quais a gente, de fato, cresce. E, possivelmente também, um dos principais instrumentos através dos quais Deus vai continuar nos empurrando. Então, quando você... De repente Deus empurra a gente, né? Para um outro nível e tal, e você está ali se encontrando, e aí quando começar a ficar bem confortável, não tem problema não, que Ele vai te empurrar para um outro, né?
É mais ou menos assim. Quem já sentiu isso, já teve a experiência de ir se sentindo impulsionado por Deus, assim, em alguns momentos da sua vida? Pois é, Deus vai fazer isso conosco. Deus nos aceita como somos, mas Ele não permite que a gente permaneça como é. Porque, inclusive, é impossível andar com Ele e ser igual. E ficar do mesmo jeito. Então, andar com Ele já vai fazer com que a gente vá se tornando diferente. E a intenção dEle é que a gente cresça e vá alcançando a estatura de Cristo. É um nível bem elevado para a gente alcançar, amém? Então é por isso que a gente vai caminhar, e Ele vai nos impulsionar a crescer, vai nos confrontar, vai nos levar a isso, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa de fato ir alcançando níveis maiores de amadurecimento, para que a gente possa interiormente permitir que Ele envergue nós, que Ele nos dê uma envergadura espiritual, firme, daquele tipo assim, que a tempestade vai bater e não vai derrubar, entendeu? Como nós acabamos de ler. E isso que eu falei, esse instrumento de crescimento, de amadurecimento, né? Esse que é um dos principais modos através dos quais Deus nos faz crescer, chama-se obediência. Obediência. Essa parábola, na verdade, embora ela tenha vários significados, a gente possa dar várias aplicações para ela, ela está falando sobre um alicerce, que não é um alicerce qualquer, mas é a razão pela qual um edifício, que somos nós, cada um de nós, vai se manter firme. E o alicerce o cerne dessa parábola, inclusive, é esse, que o alicerce da construção precisa ser a obediência. Então, quando você olhar para essa palavra, quero te convidar a se lembrar disso. Quando você pensar nos dois fundamentos, a gente, né, tem a tendência às vezes de ficar rocha, areia, e de ficar só pensando nisso e não entender, na verdade, que o alicerce a respeito do qual Jesus está falando, e ele começa explicando nos versículos anteriores a essa parábola, é nenhum outro do que esse, é a obediência. Obediência. E a gente vai notar isso, por exemplo, porque ele já começa dizendo que não são só palavras, não são atividades religiosas, mas quando ele fala, né, nem todo que me disser Senhor, Senhor, eu vou falar um pouco melhor disso no desenvolvimento aqui, ou nem todo que fizer muita coisa, isso necessariamente não vai significar que você está construindo sobre a rocha. Por quê? Porque necessariamente não significa que o que você está fazendo é fruto de obediência. E não é outra coisa que faz diferença aí diante do teste, por exemplo, das dificuldades. Não é outra coisa, não é o que a gente fala, não é o que a gente faz, é como nós nos comportamos diante da palavra que nós ouvimos e que nós entendemos. E por que também falar sobre isso é tão importante para esse tempo aqui que a gente está vivendo? Porque, eu não sei você, mas pensa numa pessoa com vontade de ser alguém que não vai passar por essa vida de qualquer jeito. Que não vai passar por essa vida sem, no mínimo, se esforçar para viver a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Pensa numa pessoa que já quebrou as pontes para trás eu não volto mais, eu só vou para frente. E se eu estou indo para frente, eu só vou para fazer aquilo que Deus me chamou. E se Ele me chamou, não interessa onde, não interessa o quê, não interessa de que jeito, eu vou fazer. Mas eu não quero chegar lá diante de Deus pedindo perdão, me arrependendo do que eu não fiz. Eu quero chegar lá e falar assim, Senhor, estão aqui as minhas mãos. Talvez não tenha feito o suficiente, nem tudo, né? Talvez a gente não consiga fazer.
mas poder chegar diante de Deus que nem Paulo assim, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé para poder chegar lá diante do Senhor. Amém? Nós não estamos aqui para brincar de ser igreja. A gente está aqui para ser igreja de verdade e para fazer aquilo que Deus nos chamou. E é por isso que entender sobre obediência tem tudo a ver sobre esse tempo. Quantas coisas talvez estejam aí, né, borbulhando no seu coração, quantos sonhos, quanta palavra de Deus talvez você já tenha recebido e que de alguma maneira está abafada, amortecida no seu coração. Pois é, Moisés vai ser o tempo de Deus trazer a luz, de Deus restaurar, trazer a sua memória e fazer você voltar para o arado que é o seu lugar, em nome de Jesus, amém. Amém? 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 Vamos lá. Eu falei sobre que Jesus se refere a esse alicerce e que esse alicerce é a obediência. E de cara ele já começa dizendo que é preciso ouvir a palavra de Deus e praticá-la, inclusive como o Tiago falou do xará dele, lá em Tiago, na semana passada, né? Que a prática da palavra, na verdade, nós nos expormos diante da palavra que vai fazer com que ela nos transforme. E foi Tiago quem diz também que a fé sem as obras que precisam acompanhá-la é morta. Então, o que Deus espera é que a gente, quando esteja diante da palavra, quando a gente vai ouvir a palavra, a gente não apenas ouça ou estude o que está escrito, mas esse ouvir deve redundar em ações, ok? É disso o que essa parábola está dizendo. E há algumas lições de obediência, especificamente, que a gente pode extrair desse texto aqui, que é o que eu gostaria de falar com vocês. A primeira coisa é que a obediência sempre vai ser um diferencial entre as pessoas, inclusive entre os filhos de Deus. Você fala assim, Deus não tem filho preferido. Não mesmo, não tem. Mas ele tem filhos que o preferem. Deus não tem filhos preferidos, mas ele tem filhos que o preferem. E que por isso andam mais perto dele. Por isso, às vezes, caminham mais, vão mais longe. Entende? Não é que Deus está dizendo quem vai, mas a gente também dá os passos em direção a Ele. E o Salmo 68, 6, tem uma afirmação que eu sempre achei assim, muito impactante na minha vida, pessoalmente, sempre me impactou. E ao final do versículo, a parte C, diz assim, só os rebeldes habitam em terra estéril. É Salmo 68, 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Presta atenção. A parábola disse que a adversidade, que é a tempestade, o vento forte que combateu as duas casas. A que estava alicerçada na rocha e a que estava alicerçada na areia. O que significa para nós que as adversidades, as dificuldades vão vir para todos nós, crentes e não crentes, obedientes e rebeldes. Mas o deserto, a aridez, que também fala de adversidade, de dificuldade, só vai durar na vida de quem for rebelde. Porque o deserto é para ser um lugar de passagem. O texto diz assim, que os rebeldes habitam. Às vezes nós vamos passar pelo deserto, mas Deus não espera e nem quer que a gente more lá. Entendeu? E às vezes a gente passa mais tempo no deserto, por quê? Porque está sendo rebelde. Porque está sendo desobediente. E às vezes, quando eu quis reclamar de algumas situações na minha vida, né? Por isso que esse texto é um texto que sempre mexeu muito comigo. Por vezes, o Espírito Santo me fazia lembrar desse texto. E aí, né? A gente é teimoso, né?
Então, em alguns momentos eu quebrantei mais rápido, em outros nem tanto. Aí, às vezes, eu queria discutir com Deus, mas não é bem assim. Eu não estou sendo rebelde. Né? Ou então eu nem falava nada, só ficava quieta, emburrando, fazendo de conta que não era comigo, né? E o texto na cabeça, entendeu? Você não consegue fugir, tá na sua cabeça, né? E aí, em algum momento eu falar, é verdade, Deus, esse negócio aqui, esse tempo ruim está durando demais. Eu sei porque que é, porque eu estou desobedecendo aqui, ó. Esse negócio aqui que eu estou precisando consertar, estou demorando a consertar. Entende? Só os rebeldes moram na terra da escassez. Se tem uma escassez que está durando tempo demais na sua vida, questione-se. Para. Fala, Espírito Santo, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, né? E ele vai falar. A obediência faz com que aquele que exercita experimente um resultado diferente. Completando então a primeira coisa que eu disse. A gente pode ser obediente e ainda assim sofrer as tempestades, sofrer com as adversidades da vida. Elas virão sobre obedientes e sobre rebeldes. Mas é só o obediente que vai experimentar o resultado de permanecer. Porque o rebelde vai continuar penando. Entendeu? Vai continuar penando. A obediência é o que nos fará resistir ao teste das adversidades. Eu estava lendo um comentarista e eu tirei um trecho do comentário dele sobre esse texto. Ele diz assim: uma falsa profissão de fé só dura até vir o teste da tempestade. Algumas vezes esse teste manifesta-se nas provações da vida, como no caso da pessoa que recebeu a palavra de Deus num coração sem profundidade. Lembram da parábola do semeador? E quando vieram as provações, falhou em seu compromisso. O Tiago falou sobre isso aqui quando estava dizendo sobre identidade. Pouco antes ali, né? Aliás, um pouco depois, no final do louvor. Então, às vezes, as tentações vão vir, as adversidades vão vir. E se você não souber quem é, e se você não permanecer sendo quem é, porque é isso que às vezes também acontece. A gente sabe quem é, mas de vez em quando dá uma volta lá, né? Dá uma volta lá pelo caminho dos incrédulos. Entendeu? A gente sai fazendo umas coisas que não tem nada a ver, que não correspondem com a fé que a gente diz que professa. E aí, a gente falha no teste da adversidade. Agora, quando a gente é obediente, então a adversidade vai vir. Ela vai nos encontrar também. Ok? Esse negócio de evangelho, que agora é só vitória, agora é só vitória. Só vitória lá no céu. Aqui não vai ser só vitória. Aqui tem hora que você vai ter luta, tem hora que você vai ter derrota, tem hora que você vai ter vitória. Tem várias coisas que a gente vai experimentar por aqui. Não vai ser só vitória, desculpa te dizer. Mas a diferença, então, entre a gente e quem não crê, já que a tempestade vai vir para todo mundo, eu volto a dizer, é o fato de que depois dela tem um pessoal que fica de pé e tem um pessoal que cai. Entendeu? Tem a casa que vai ficar firme e tem a casa que vai cair. Muitos que declaram sua fé em Cristo acabam por negá-la quando a vida se torna espiritualmente difícil e custosa. E quando a gente tem que esperar uns não de Deus, né? E quando a gente tem que esperar Eu ouvi uma vez, nunca mais esqueci, que Deus tem 3 respostas. Sim, não, ainda não. Ou espera um pouco, né? Eu não sei, às vezes, o que é pior. Às vezes eu prefiro um não já de cara do que esse espera um pouco. Gente, esse espera um pouco. E olha que eu sou uma pessoa calma, né? Quem me conhece mais sabe, eu sou uma pessoa calma, tranquila, até não tenho tanta dificuldade de esperar, né? É o Tiago lá em casa que nasceu de 5 meses e meio, assim, mais ou menos. Mas eu acredito que eu nasci de 9 meses, tranquilo, né? Mas ainda assim, tem vezes que Deus senta a gente lá naquela sala de espera, né? E parece que esquece a gente lá. Esquece, assim, esquece. Você fala, então, Deus, oi, estou aqui ainda esperando aquele negócio que o senhor falou há 10 anos. Tô só para lembrar, né? O senhor fica aí, continua fazendo o que o senhor está fazendo. Então, às vezes, quando a gente recebe uns nãos, ou quando a vida fica mais apertada, então, isso pode levar alguns a negarem a sua fé. E
E é isso que Deus espera que a gente não faça. Então, diante da adversidade, continue firme, obedeça. Obedeça. Outra lição, ainda aqui nesse texto, a obediência é a única maneira de experimentar, de provar quão verdadeira, quão autêntica é essa palavra. Obedecer à vontade de Deus é conhecê-la pela experiência. Quando você ouve, você entende, no seu intelecto, no seu coração, você recebe revelação dela, mas é quando você a obedece, quando você põe em prática, que você experimenta o resultado que ela te promete. De outra maneira, não tem como. A gente pode morrer de falar, você crê em alguma coisa, a menos que você, de fato, creia, né? Que você exerça a sua fé, obedeça aquela direção, aí você vai experimentar como é verdadeira a palavra que você está obedecendo. Senão ela vai ser sempre uma teoria na sua cabeça. Tem gente que conhece a Bíblia melhor do que eu e você e não obedece. Tem muita diferença de conhecer a Bíblia intelectualmente, teoricamente. E obediência é uma coisa que não tem forma teórica. Obediência é obediência, teoria é outra coisa. Então, obediência teórica não existe. Obediência teórica não é obediência. Obediência é prática. Obediência é prática. Obediência é ouvir aquilo que você faz logo na sequência. Obedecendo ou desobedecendo, né? Que nem Jonas. Vai lá agora, levanta daí onde você está e vai para Nínive. E eis que Jonas levantou, mas para tomar um barco e ir para Tarsis, né? Para outro lugar. Ele levantou, mas foi para fazer uma coisa diferente daquilo que ele tinha daquilo que ele sabia, da ordem que ele tinha recebido para fazer. Então entenda. Eu já vi em algumas situações, por exemplo, algumas pessoas estarem apegadas a um negócio, às vezes a relacionamentos, um relacionamento ruim, uma coisa ruim que estava oprimindo a vida, mas a pessoa achando que aquilo era a última coisa que ela ia ter na vida, e você vendo, meu Deus, que aquilo não tinha propósito nenhum para a vida daquela pessoa, só ia atrasar, só ia comprometer o propósito de Deus para a vida dela, mas a pessoa está apegada porque não ousa crer naquilo que Deus é e no que pode fazer. E aí às vezes você fica com pouco, com migalha, podendo sentar na mesa e comer melhor, mas para isso precisa obedecer. Tem hora que a gente vai ter que perder algumas coisas, que abrir mão de algumas coisas, crendo que Deus é poderoso para nos dar melhores segundo a sua própria vontade. Eu sou a terceira de 4 irmãos, 2 irmãos mais velhos, eu sou a terceira e tenho uma irmã mais nova. Minha irmã mais nova é 4 anos mais nova do que eu. E aí entenda bem o que eu vou te dizer. Claro que não significa que todo mundo tenha que casar tarde, isso é ser mais obediente do que outros, tem nada a ver. Tem gente que às vezes casa cedo e está sendo obediente do mesmo jeito. Mas eu fui a última lá em casa a se casar, e aí pensa, né? Quem tem irmão não precisa de inimigo, né? Falei isso aí correndo. Todos os irmãos, né? Os de sangue e os da fé. Estou brincando, não é assim, né? Amém, aleluia. E aí meus irmãos falavam assim, é porque é ruim, não pode, só pode ser, é ruim demais essa menina, por isso que não casa. Falavam isso, pastor. Verdade para mim, verdade. É chata, é exigente demais, é não sei o quê, e nananã. Meu Deus do céu. Olha aí, gente, o resultado. Mas presta atenção. Em mais de uma vez, eu tive que sangrar alguns relacionamentos. E 2 em especial, eu precisei sangrar. Por quê? Porque eu percebi que eles não iam me levar para onde Deus queria que eu fosse. E eu sangrei sem saber o que ia acontecer depois. Só crendo que o importante não era casar, o importante era estar em Deus.
E se Ele tivesse projeto para mim de casar, então Ele ia preparar quem fosse. Ia me ajudar, ia me dar graça, discernimento, sabedoria para escolher melhor. Melhor, pelo menos, do que aquilo que eu estava experimentando. Entende? Então, aliás, algumas coisas importantíssimas da minha vida só aconteceram por causa de obedecer a alguns princípios dessa palavra. Eu tenho certeza absoluta, e eu sei porque quando eu era adolescente, estava começando a juventude ainda, ali com 17 para 18 anos, e, por exemplo, a decisão de sair, né, de Presidente Prudente, que é onde eu morava, do interior de São Paulo, e vir para Campo Grande, foi por causa de um versículo, 1 Timóteo 5,18, que diz que é melhor que a gente tem que cuidar primeiro dos domésticos da fé, porque se a gente não fizer assim, a gente nega a fé e é pior do que os descrentes. Foi uma maneira delicada de Jesus falar para mim assim: arruma sua mala e vai para Campo Grande, porque você precisa cuidar do seu pai. E eu não queria vir para cá, eu não gostava dessa cidade, eu odiava cada metro quadrado dessa cidade. Mas quando eu me deparei, eu estava orando e pedindo que Deus me desse uma luz, uma direção a respeito do que fazer. E Deus trouxe essa palavra. Eu estava lá num culto e aquele pastor abriu a boca para falar essa palavra. E ela atravessou o meu coração. E eu tive certeza do que eu tinha que fazer naquele momento. Eu tinha passado no vestibular lá no Instituto Toledo de Ensino, lá para a direita. E tinha passado aqui na UCDB. Então eu podia ficar lá, que era muito mais confortável para mim, eu gostava mais, tinha uma igreja que eu já conhecia, que me amava, que tinha me acolhido. E amém, aleluia, não precisava provar nada para ninguém, já sabia quem eu era. E aí, Deus tinha essa necessidade de vir para estar junto com meu pai. E eu vim só por causa dessa palavra. Já faz mais de 20 anos, nunca mais saí, estou bem melhor aqui, obrigada. Eu nem estaria aqui, tendo o privilégio de caminhar com vocês, se eu não tivesse obedecido esse princípio, um princípio só. Mudou completamente a rota da minha vida. Você está entendendo? Que eu não estou falando de teoria, nós estamos falando de entender a palavra e de pôr ela em prática. E porque eu coloquei ela em prática, de cara, foi tudo bem, obrigada? Não, eu chorei 2 anos. Os primeiros meses aqui em Campo Grande, longe da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que eu conhecia. E quem é de fora, nós estávamos conversando, né, ontem com a Mel. Quem é de fora, às vezes a gente chega aqui, ô povo fechado, gente, né? Povo fechado, entendeu? Você chega no ponto de ônibus, bom dia, o pessoal olha assim para você, bom dia, bom dia. Parece que você está leprosa, né? Só porque falou bom dia. Um negócio diferente, aí o povo era diferente, a igreja era diferente. E eu chorava toda noite, chorava de noite escondida para a irmã mais nova não ver, meu pai não verem, porque eu não queria desanimar mais eles. Os primeiros anos aqui foram terríveis. Pelo menos os 2, 3 primeiros anos. E aí eu falava para Deus assim: Senhor, eu acho bom o Senhor estar aqui, porque se o Senhor não estiver, aí o negócio pegou mesmo. Meu Deus, eu acho bom eu ter ouvido o Senhor mesmo. Mas eu falava: Senhor, eu entendi a sua voz e eu vim tentando obedecê-la. Tem misericórdia de mim. Vai me guardando. Vai me abençoando. Eu tive a oportunidade de voltar para Prudente mais de uma vez e não voltei porque não quis, por causa daquilo que Deus foi fazendo na minha vida. Deus me estabeleceu aqui nesse lugar, Deus me falou sobre o meu chamado, comecei, né, a desenvolver nessa cidade aqui o chamado, aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Deus me fez casar aqui nesse lugar, né, que é de longe, a maior bênção, né, daqui. Estabelecer a minha família. Deus tem nos abençoado por causa da obediência de um princípio. E que num primeiro momento não pareceu ser a coisa mais confortável. Na verdade, custou muito para mim. Custou muito, porque aquele lugar era todo o chão que eu tinha. Meus pais tinham recém-separado, não estavam se falando. Eu não queria estar longe dos meus irmãos mais velhos. E eu sabia o que eu ia assumir aqui, o nível da responsabilidade que eu ia assumir. Não tinha nem 18 anos ainda. E todo o chão que eu tinha estava lá.
Pulei no escuro mesmo, no escuro. Mas sabe, não tem uma vez que eu me lembre disso, que eu não louvo a Deus por causa daquele pastor que falou esse abençoado versículo naquele dia, que Deus usou para me dizer assim: vai, minha filha, é isso que eu quero para você. Porque eu não trocaria nada do que Deus me deu aqui por nenhuma outra vida. Eu não trocaria estar aqui hoje por nenhuma outra coisa na minha vida. Amém? Amém? Obediência, obediência faz com que a gente prove o resultado da palavra. Honra seu pai e sua mãe, e os seus dias se prolongarão. Experimenta obedecer e vê se isso não vai acontecer na sua vida. Entre outras coisas. O exercício da fé pela obediência nos leva, como eu falei lá no início, a níveis mais profundos do nosso conhecimento e do nosso relacionamento com Deus. Quem que você acha que me ajudou a passar pelos piores anos da minha vida aqui nessa cidade? Deus levantou pessoas, mas foi Ele, pessoalmente, era com Ele que eu falava. Eu conhecia a Deus de uma maneira que eu ainda não tinha conhecido. Eu experimentei uma provisão, um cuidado, um conforto, um consolo de Deus que até então eu não conhecia. Deus se revelou para mim diferente daquele Deus que até então eu vinha servindo e já vinha até obedecendo. Então não tem como você obedecer, conhecer essa palavra, colocá-la em prática, crer em Deus ao ponto de colocá-la em prática. E isso não aumentar o seu conhecimento, não aprofundar a sua experiência com Deus. Converse com uma pessoa que é obediente a Deus, que você sabe que é servo de Deus, e você vai ver como ele fala de Deus de um jeito diferente. Fala de Deus como se Deus fosse, sabe, o melhor amigo ali, está ali com direto. E está mesmo. É por isso, é por isso. É diferente, é diferente. Por fim, a obediência vai nos levar a sermos aprovados por Deus. O Tiago falou uma coisa bastante interessante aqui na semana passada, eu sei porque ele me disse, que olhando de fora, as duas casas estavam bem bonitas, né? Talvez a casa da areia era até mais promissora, né? Vai que era perto da praia, né? Vai que era perto da praia, podia ser até mais chique, mais promissora, um negócio mais bacana, né? Do lado de fora era tudo igual, mas foi só depois da tempestade vir é que o alicerce foi revelado. O alicerce nem sempre vai ficar aparente para que a gente veja na vida das outras pessoas. É a adversidade, como eu falei, e é o tempo, as coisas, e a maneira como a gente se comporta. Isso é que depois vai dizer sobre o que a gente estava fundamentado. E sabe, quando nós obedecemos a Deus, e esse é o último teste, né, do nosso fundamento, para saber se esse alicerce é bom mesmo, entender que não importa, na verdade, mais o que a gente pensa da gente mesmo, ou o que os outros pensam a nosso respeito, mas o importante é se preocupar com uma pergunta: o que Deus vai dizer para nós? Porque diferentemente de nós que olhamos o exterior e não vemos o interior, Deus sabe exatamente quem nós somos e sobre qual alicerce nós estamos construindo. Ele sabe. Jesus começa essa última advertência, ele está terminando o Sermão da Montanha. Ele prega e fala sobre coisas incríveis, sublimes, né? A própria Constituição Federal do Reino de Deus é esse sermão aqui. E aí ele está no final disso e começa a advertir. Por quê? Porque ele estava percebendo os rostos das pessoas maravilhadas pela maneira como ele ensinava. E a intenção dele é que as pessoas não achassem assim: uau, que sermão incrível. Mas não adianta o sermão ser incrível se você sair daqui e não lembrar mais dele. Se nada disso que foi dito, que é tão legal,
transformar, deixar de transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida, no nosso coração. Sabe, o que Deus vai dizer de nós é a nossa obediência que vai responder. Nós vamos ser aprovados por Deus, que é o que importa no final das contas. Adianta ser aprovado só aqui embaixo? Adianta ser de repente a pessoa mais popular? Adianta ter um discurso, e Jesus falou, pode falar bem, pode falar, Senhor, Senhor, pode ser ótimo aí no discurso, pode estar envolvido em muitas atividades religiosas, pode ter uma ficha imensa de serviços prestados na casa de Deus, mas se nós no final não formos aprovados por Ele, quer dizer, se lá no final Ele não puder dizer assim, vem, meu servo, bom e fiel, você fez aquilo que eu esperava de você. E aí aqui eu quero abrir um parênteses bem importante. A maneira que eu obedeço a Deus, às vezes, é diferente da maneira que o Tiago. Nós vamos obedecer a Deus, talvez fazendo coisas diferentes. Deus não chamou todo mundo para pregar, Deus não chamou todo mundo para cantar, né, amor? Ele já assim também, está bem tranquilo, né? Então, Deus não chamou todo mundo para ser evangelista. Às vezes, Deus não chamou, não, para cada pessoa Deus tem um chamado, Deus colocou talentos em você, em mim, e Ele espera que a gente o obedeça conforme os talentos que Ele nos deu. Então, não adianta eu querer fazer o que o Tiago foi chamado para fazer, só porque eu acho que é mais legal. Não faça aquilo que você acha, o que é mais badalado, o que é mais interessante. Faça o que Deus te chamou para fazer. E isso vai garantir com que você chegue lá no final e seja aprovado por Ele. Porque mais do que fazer coisas, o que a gente tem que fazer é fazer o que Ele nos mandou fazer. Amém? Você sabia que eu nem queria pregar? Eu sofro do mesmo mal que o Guilherme sofria. Gente, pensa numa pessoa que queria fazer tudo. Até hoje, às vezes, eu sofro, né? Tem hora que, às vezes, a gente, de repente, atropela e assume mais de um compromisso tudo junto. Eu falo, Senhor, por que eu fiz isso? Por que, Senhor, que eu fiz isso? Né? Por quê? Né? O Tiago sabe. Aí sofre. Meu Deus, por que eu aceitei esse negócio? Meu Deus, por que, Senhor? Por quê? Né? Por quê? Porque Ele me chamou para fazer isso também. E aí não adianta, não posso me furtar a fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Se Ele chamou, então vou lá e faço o meu melhor. Amém? Mas não adianta eu querer fazer outras coisas além daquilo que Ele me chamou. Porque aí no final isso não vai gerar a aprovação dEle. Ele não vai ficar impressionado com o que a gente faz. Ele se impressiona com a nossa obediência. É ela que vai ser o teste final, no julgamento dele. Então, se Deus chamou você para você ser um bom hospedeiro, seja o melhor. Se Deus chamou você para ser o melhor diácono, seja o melhor diácono dessa igreja. Aleluia! O diaconato nem é uma escala para se subir, né? Como se fosse assim, você é diácono, depois é não é, né? Nós nos organizamos institucionalmente assim, mas há chamado. Você não precisa ser mais ou além daquilo que Deus te chamou. Seja o que Ele te chamou, seja plenamente o que Ele te chamou, e você vai impactar as pessoas, você vai abençoá-las, você vai viver feliz, você vai viver satisfeito. Porque quando a gente vive a plenitude do propósito de Deus para a nossa vida, do chamado de Deus para a nossa vida, então a gente se sente pleno. Às vezes você faz chorando, né, sofrendo, tá só a capa da gaita, e aí sai assim, mas olha, sei dizer quantas vezes, né? Já teve semana assim de você ter compromisso assim, na verdade semana não, né? Um mês assim, direto. Quando estava lá no último, assim, já não estava nem sabendo mais direito, né, o seu nome. Mas aí você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, e aí você sai com uma alegria no coração, com uma satisfação. Fala, oh Deus, perdoa,
minha pequenez, obrigada pelo privilégio de poder fazer alguma coisa para o Senhor. Entende? Esse sentimento de plenitude você só vai ter quando você atender o chamado da sua vida. Para cuidar de criança, vai cuidar. Amém? É para cantar, então vai lá, se esforce, vem aqui, fala para o Bruno. Mas obedeça aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém? Ouse obedecer. Eu queria pedir ajuda agora das meninas para concluir essa palavra. Aleluia. Elas vão entregar um papel aí para você, em branco. E é uma tarefa. Hoje tem tarefa. Estava pedindo para Deus hoje, antes, quando estava terminando, né, a palavra. E hoje, então, quando eu cheguei aqui, estava orando e pensando a respeito de nós, pensando a respeito de todos nós que estaríamos aqui. E estava falando para Deus, Deus, mostra os nossos corações para nós, nos mostra para nós. A gente precisa se ver, nos mostra para nós, para que a gente possa consertar e pôr em ordem o que precisa ser consertado. Hein? Esse papel está aí na sua mão para que, inclusive, ele seja um lembrete natural, uma coisa que você possa pegar, olhar, de que toda vez que você estiver diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus, você precisa obedecê-la. Amém? E eu acredito que se Deus moveu meu coração para falar sobre isso. Inicialmente, eu estava pensando, no início da semana, eu estava pensando e conversando com o Tiago, eu ia falar de um outro texto, ia dar continuidade àquilo que ele pregou na semana passada, mas num outro texto, numa outra direção. E o negócio não estava acontecendo, não estava fluindo, não estava. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ela sentou no meu coração, eu tive certeza de que provavelmente Deus queria falar com mais pessoas além de comigo a respeito de coisas que precisam ser obedecidas. Eu gostaria que você, aí no seu lugar agora, esquece quem está do seu lado, nesse momento é absolutamente individual, é pessoal o convite. Que você fechasse os seus olhos e que você falasse, Espírito Santo, mostra para mim como anda o exercício da minha obediência para aquilo que o Senhor espera que eu faça. O que, Senhor, eu preciso obedecer ao Senhor que eu não tenho obedecido? É algo que eu preciso romper? É algo que eu preciso abandonar, talvez? Ou é algo que eu preciso assumir? É um chamado, um serviço que o Senhor já me chamou, já colocou no meu coração para que eu fizesse e eu estou resistindo? Há resistências aí no seu coração? Pergunte ao Espírito Santo, Ele vai falar com você. E à medida que Ele falar com você, eu te desafio a escrever nesse papel. Se eu preciso obedecer aqui, essa área. Você pode botar uma palavra-chave, uma coisa, enfim, alguma coisa que te lembre. Escreva aí nesse papel, para você já começar a ser prático a respeito daquilo que Deus fala com você. É um exercício mesmo, é um exercício simples, mas ele vai te ajudar.
Porque você vai colocar esse papel diante de você. Você pode dobrar, guardar na carteira, guardar na bolsa. É seu, é pessoal, não precisa mostrar para ninguém. E ninguém precisa saber daquilo que Deus está falando contigo. Mas você vai olhar para esse papel e vai se lembrar: Senhor, me ajuda. Eu não vou mais continuar resistindo. Eu não vou continuar andando fora do caminho do Senhor, fora daquilo que o Senhor me chamou para fazer ou para andar. Enfim, da maneira como Deus falar com você, escreva aí e Ele vai te dar graça. Você vai apresentar essa área, essa situação diante dEle. Você vai ter vitória diante dessa situação. Talvez é o medo que você precise vencer em relação a se entregar para o chamado de Deus para a sua vida. Você vai fazer isso, e você vai ver como Deus vai fazer algo poderoso no seu coração. Oh, chorelabaracanda, chorandarabalass. Em nome de Jesus, vou te dar 1 minuto para fazer isso. Pode fazer, fale com Deus, escreva, não tenha medo, seja corajoso, seja honesto, verdadeiro, verdadeira consigo mesma, consigo mesmo. Tenha coragem, como o Tiago falou na semana passada, de encarar aquilo que não está legal em você para ser mudado. E que escreva no papel, porque é o primeiro passo que você vai dar em direção a tomar uma atitude diferente em relação a isso até aqui. E grilhões vão cair nessa noite, em nome de Jesus. Resistências vão ser quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Medos, inseguranças, a frieza, negligências vão ser resolvidos, tratados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você já tem andado de obediência, você vai ver que Deus vai te levar para um nível maior ainda. Em nome de Jesus. E se não, hoje é o dia de você voltar para esse trilho aí, do qual você sabe que não devia ter saído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você... Oh, aleluias. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Esse mesmo texto, na Bíblia, a mensagem diz assim: saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena, no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios. E todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabe o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. As palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhoras de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança, o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. A quem você tem obedecido? Às vezes nós obedecemos mais a nós mesmos, ao que nós achamos, ao que nós queremos, do que obedecemos a Deus. Se essa também é uma dificuldade, então escreva aí. Por vezes Deus me confrontou por causa disso, dizendo que eu estava obedecendo mais aquilo que eu achava do que aquilo que Ele realmente estava querendo que eu fizesse. E por mais de uma vez também nós fizemos planos. No final do ano passado a gente tinha
feito uns planos a respeito da nossa vida para esse ano, né? Mas Deus falou conosco. E eu sepultei o plano que eu tinha feito com muita alegria, aleluia. Nem tanta alegria, eu chorei um pouco. Mas parei e falei, nós olhamos um para o outro e falamos assim, nós vamos fazer o quê? Tem coisa, como é que a gente foge daquilo que a gente entende que tem que ser feito? Para onde que nós vamos fugir de Deus? Tem sido um ano maravilhoso. Eu sei que Deus vai fazer com que poços que estão entulhados aqui, fontes entulhadas de talentos, sejam desentulhados em nome de Jesus. Nessa noite, pessoas vão fluir mais aqui naquilo que foram chamados, no exercício dos seus ministérios, porque vão simplesmente se entregar e obedecer plenamente aquilo que Deus as chamou para fazer, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Você vai dobrar esse papel aí, vai pegar ele na sua mão, e nós vamos orar juntos a respeito disso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Já encerrando, apresenta aí diante do Senhor. Fala, Deus, está aqui, ó. Está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, o que precisa ser resolvido. Está aqui, ó Deus, aquilo que eu hoje estou devendo para o Senhor em obediência, aquilo que eu estou precisando parar de resistir, o que quer que seja, aquilo que você colocou em fé aí como um primeiro passo de mudança, o primeiro passo de obediência em direção a Deus. E Ele vai começar a fazer algo diferente a partir disso, a partir desse passo sincero, honesto, de fé e de obediência que você está dando em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigada porque você está aqui. Oh Espírito querido, obrigada. Obrigada, obrigada, porque o Senhor é tão fiel, tão fiel, tão fiel conosco. Em nome de Jesus, Senhor, olha para cada um dos nossos corações aqui nessa noite. Eu não estou, Senhor, com o meu papel aqui escrito, mas eu sei exatamente aquilo que o Senhor tem me pedido. E junto com os meus irmãos que escreveram, Senhor, nós nos apresentamos aqui diante do Senhor e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a romper os nossos próprios limites, a romper, ó Deus, com o medo de nos entregarmos completamente em fé naquilo que o Senhor tem nos chamado, nos movido a fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, se há pessoas aqui paralisadas pelo medo ou pela incredulidade, eu oro que nessa noite, ó Deus, haja libertação, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, haja cura, Senhor, que cada uma, Deus, entenda que a obediência é o caminho que vai nos levar a nos encontrarmos contigo, olharmos para os teus olhos sem nos envergonharmos naquele dia. É a obediência que vai nos levar a caminhar nessa terra de maneira correta, firme, Senhor, firme diante das adversidades da vida. É o que vai fazer com que nós permaneçamos em pé quando os outros caírem. Deus nos ajuda. Nem sempre é fácil. Às vezes é tão complicado nos mantermos, ó Deus, em paz, tranquilos, obedecendo, mesmo quando não estamos vendo o resultado da nossa obediência. Mas Tu és fiel para cumprir, como nós cantamos aqui, a Sua palavra. Tu és fiel para cumprir cada uma das palavras. Tu és fiel para fazer com que a Tua própria palavra, que nós obedecemos, seja estabelecida nas nossas vidas, independente das circunstâncias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que nós experimentemos, que o Senhor nos amadureça nesse caminhar contigo. O Senhor não quer filhos que falam que são seus filhos da boca para fora. O Senhor quer gente que te ama, e os que te amam te obedecem. Então faz isso em nós, faz isso de nós, Senhor,
Em nome de Jesus, eleva o nosso nível, nos leva para um nível mais alto na nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus, não permita, ó Deus, que nós recuemos diante de nós mesmos. Nós não queremos morar na terra estéril, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, que se cumpra na nossa vida o que nós lemos aqui, que nós vamos permanecer, porque estamos fundamentados em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Você vai guardar esse papel aí com você. Quando você terminar, quando essas coisas todas já estiverem vencidas, então aí você vai dar um glória a Deus, vai rasgar e jogar no lixo. Mas antes disso, você guarda e vai apresentando ao Senhor em oração. Aquilo que for difícil, Ele vai te ajudar a vencer. O que for complicado, não importa. Deus vai fazer com que você supere e vença isso diante do seu passo de fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 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 Pode sentar só mais um pouquinho, nós já vamos encerrar.